Olá pessoal, hoje eu estou aqui para trazer para vocês as especificações de uma placa. Vocês estão vendo aí, ó, essa placa aqui, ela é a D100. Eu coloquei nesse gabinete, usinei esse gabinete aqui, ó, todinho de carcaça de televisão. Olha os pés aqui, ó. Os pés aqui são os refletores das barras de LED, tudo reciclado, ficou bonitinho. Acompanhe o vídeo conosco aí para ver a especificação dela e a potência dessa caixa, ok? Pessoal, quero só mostrar para vocês aqui, ó. Essa placa é uma D100. É uma D100, ok, Wi-Fi. Essa placa, ela tá aqui, ó. Eu botei nessa caixa. Eu usei nessa caixinha aqui, ó. Ela tá em pé, mas você pode deixar deitado também. Pode deixar ela assim também, essa caixinha, ó. Olha só. E eu usinei ela, tá? Eu usinei total. Isso aqui, esse plástico é de TV, ó, é de carcaça de televisão, desse tipo aqui, ó. Eu peguei, cortei lá, né, os fundos da televisão, acabou que ficou bacana, pessoal, olha só. Então, aqui eu quero falar hoje sobre a especificação dessa placa. Eu vou levar lá para o computador, tá, para ver qual é a potência desse circuito integrado dessa placa. A gente vai estar falando sobre o circuito de potência, para ver se essa placa aqui mesmo, ela é o que diz, né? Os fabricantes vendem ela por 100 watts. E a gente vai ver hoje na prática isso. E também na teoria, tanto teoria como na prática, né? Na teoria a gente vai ver ali qual é a potência dele, lá no datasheet, vamos para a tela do computador. E na prática aqui, botando para tocar. Como eu falei, ó, fiz os pezinhos dela aqui, os pezinhos tudinho aqui, ó, são as luminárias dos LEDs, né? Os protetores dos LED, dos barramentos de LED. Eu botei, fiz os pezinhos legal, que a pessoa também pode colocar também, ele é assim também, desse jeito. Bem, pessoal, então essa placa ela tem duas entradas para microfone 1 e microfone 2. Essa placa ela tem entrada de auxiliar USB. Aqui é o volume eco, né, que ela tem eco, né? Esse é o eco. Esse aqui é o microfone, esse aqui é o volume total, aí ele é o agudo e também o grave. Aqui é a entrada de 12 volts, né, para você botar uma bateria ou uma fonte externa. E aqui, ó, pessoal, é a entrada de tensão. Só que eu não estou usando essa entrada de tensão porque eu soldei o cabo nos dois pinos, né, lá dentro da placa. Soldei ali, ó, o cabo de tomada. Aqui, pessoal, power, aliás, é o power. E aqui é a light, ela tem ainda luz também. Olha como eu fiz atrás, ó, na caixinha. Pode ver como é uma carcaça de LG, ó. Ela tem aqui o logotipo da LG ainda aqui, ó, da televisão. E aqui eu botei um plug atrás, né, para os terminais, colocar aí saída das duas caixas. Tô usando essas duas caixas aqui, ó. Essas duas caixas aqui elas são são dois alto-falantes de 8 polegadas, né, por 100 watts, esse alto-falante que bate que são essas caixas. Olha só, são duas caixas dessas e a gente usa aqui para testar os aparelhos. Por isso que eu botei o alto-falante de 100 watts ali nessas caixas, e toca que só, bate mesmo. E a gente vai testar nessas caixas esse aparelhozinho. Então tá aí, ó, a saída eu botei aqui, ó, as duas saídas aqui. O cabo, olha só, o cabo. Lembrando que aqui eu vou colocar aqui silicone dentro, né? Ou uma capa aqui dentro, para que uma criança não toque com o dedo aqui, ó. Porque se tocar com o dedo, como tá ligado lá dentro, dá choque aqui nesses pinozinhos que estão aqui dentro, entendeu? Então agora eu vou botar para tocar, para ver como é que fica o som dela aqui. E depois a gente vai lá pro computador para ver no datasheet ali qual a potência. Deixa eu ligar ela aqui. Já vai se inscrevendo, já vai deixando o seu like, já vai ativando o sininho para notificações, compartilhando o nosso canal. Se inscreva aí, pessoal. Não deixe de dar o seu like, hein? O seu like é muito importante. Eu vou botar aqui o pendrive aqui. Deixa eu insertar aqui. Esse pendrive aqui é só música de teste. Deixa eu ver aqui uma música que não tenha direitos autorais, né? Opa, deixa eu mudar aqui rapidinho.
Essa aqui no televisor também, bora botar. Ó. Vou botar o som aqui pra te ver aqui com a potência dele. Tá? Que é o agudo, que é o grave, aqui ó. Nossa, vai dar pra sentir o grave aí, né? E o celular ele já tem os graves, né? Bora lá. Deixa eu botar o grave agora. Som bem limpo mesmo, cristalino. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Pessoal, sabe o que tá acontecendo aí? Muita gente aí tá comprando essa placa e tá tentando colocar um sistema. Só que muitas das vezes, pessoal, uma das coisas também que implica muito é a caixa que você vai usar. Como que você está fazendo a sua caixa acústica, né, para poder ter resposta, né, das frequências altas e das frequências médias e das frequências baixas, baixa grave, né? Média é voz, frequência alta é o agudo. E aí você faz uma caixa, projeta aí que não tem resposta, não vai adiantar colocar uma placa qualquer, ou mesmo que você coloque um amplificador aí com uma potência de 1000 watts, mas se não tiver uma caixa para responder, não vai responder. Observe que essas caixas aqui, elas são padrão de fábrica, com alto-falante de 8 polegadas, 100 watts, pessoal, né? Ainda tem uma mid-range lá, ó, e com uma tuita piezoelétrica, mas mesmo assim, olha só o som. Deixa que entrar o grave aqui. Que aí quando entra o grave, vocês olha só isso. Impressionante mesmo aqui, ó. Batendo que só, batendo bem mesmo, né? É como eu falei, eu já fiz um teste dessa placa sem saber a especificação aí do datasheet do circuito integrado de áudio, e ela não respondeu. Ela estava tocando numa caixa, daquelas caixas da Mondial, não respondeu grave. Também a caixa da Mondial, elas são o tipo que é feita aí, né? O projeto não é para menos. Mas se você pegar uma placa dessa aqui, ó, e colocar, deixa eu ver que eu vou te mostrar aqui, ó, na arquitetura de uma JBL dessa aqui, ó, isso aqui é uma JBL. Porque a arquitetura da JBL, pessoal, dentro de toda a estrutura de plástico da JBL, tem uma armação feita de MDF, de 15 milímetros. Outros têm 12 milímetros. Por isso que a acústica é bem feita, o projeto acústico é bem feito, os alto-falantes dentro lá são alto-falantes pesados, e por isso que tem uma resposta muito grande para uma placa pequena. É que nem essa aqui, ó. Você vê, tá respondendo aqui nessas duas caixas ali, ó. Ó, duas caixas. Eu vou colocar aqui o mais pesado para ver. Deixa eu passar aqui para ver aqui rapidão. Só bem sentir aqui o peso. Então tem gente aí comprando essa placa e diz que não rendeu, porque às vezes o projeto da acústico da caixa não responde. Ó, deixa eu passar aqui. Aí, pessoal, já aqui respondendo legal. Então tá aí, ó. Você quer um som aí bacana para curtir em casa, colocar no carro, tá? Dá para ouvir legal. Essa placa da ACDC D100 OK Hi-Fi, entendeu? É uma bass power, é um amplificador. Então essa placa, ela toca assim bem, pessoal. Só que agora nós vamos pro computador para ver o datasheet e saber qual a potência mesmo desse circuito integrado dessa placa. Vamos lá? Bem, pessoal, vamos aqui à tela do meu computador para ver a configuração aí desse circuito integrado. Lembrando que eu já peguei uma placa dessa, uma D100, que veio com circuito integrado totalmente diferente, e eu não consegui encontrar aí
nada sobre esse circuito integrado. Inclusive até tirei a foto dele, vou mostrar aqui para vocês verem. Desse aqui, ó. Lá é TU 8687E. Esse cara aqui não tem nada sobre ele aí na internet. Procurei aí nos datasheets, procurei no Google, fiz uma pesquisa aí, eu passei quase a manhã toda procurando algo sobre esse circuito integrado, que estava na outra placa lá, e não consegui nada. Porém, esse daqui, pessoal, essa outra aqui, ó, é dessa placa que eu tô no vídeo. Ela tem o mesmo número de pinos, tá? Ela é uma placa que tem 14 pinos aqui, ó, na esquerda, e 14 pinos na direita, tá? Então é o mesmo número de pinos do outro circuito integrado, só que esse aqui, dessa placa do vídeo, né, a gente tem que isso aqui é o CS8688C. Vamos ver aqui o que diz aqui o datasheet dele aqui, pra gente ver o que diz. Vamos aqui no datasheet dele aqui. Olha só, esse que era essa placa que eu estou apresentando no vídeo, tem aqui, ó, o datasheet todo em chinês, mas dá pra gente ver aqui as configurações dele. Por aqui, ó, você vai ver aqui o PVCC dele, né? Se você fazer isso, né? Aí você tem um computador. Ele é um circuito integrado vamos ver aqui rapidão. Recebe 20 watts, né? De 3 a 20 watts. Nesse caso da caixa, ele está trabalhando ali naquela caixinha ali, com aquela placa D100, trabalhando com 12 volts. Então, como ele recebe uma tensão de 3 até 20 watts, né, e a potência de trabalho dele, a faixa de trabalho é de 5 até 20 watts, então vamos ver aqui quanto watts ele tem, tá? Esse cara, ele trabalhando com 12 volts, ele dispensa para nós, ele entrega para nós aí 30 mais 30, tá? 30 mais 30 watts. Ele entrega 30 mais 30 watts. Só que eu vou mostrar algo para vocês aqui rapidinho, pra vocês verem o que foi que eles fizeram aqui, rapidão. Na montagem, deixa eu descer mais. Ó, aqui ele fala aqui, ó, trabalhando com uma voltagem de 14, né, volts, ele trabalha aí até com 26 watts. Essa aqui é a tabela de watts dele aqui, ó. Com uma impedância de 8, tá? De 2 vezes 8 mais 4 ohms. Por quê? Porque eles fizeram uma modificação nessa placa aqui, nessa que eu estou mostrando no vídeo. Eles fizeram o sistema bridge, uniram os dois canais para dar mais potência, e um canal eles deixaram como o canal aí de voz e agudo, tá? E um de subwoofer. Por isso que ele bate daquele jeito, porque um canal está em bridge, né? Eles ligaram um canal em bridge para chegar a essa potência aqui, ó, de 30 mais 30. Então a saída dele é 60 watts, não é 100 watts como dar aí na placa. A placa diz que é 100 watts, mas na realidade é um canal, sair no canal de 60 watts, que são 30 mais 30 ligado em bridge, 30 mais 30 ligado em bridge, para entender melhor, e o outro saindo 25 watts, que é o que está aí para ligar aí a Twitter ou voz. Isso trabalhando com uma impedância aqui, ó, de 8 ohms e 4 ohms. Agora vamos ver aqui o esquema que eles fizeram, né? Deixa eu ver se é para cá para baixo. Acho que é lá para cima. Deixa eu subir aqui, ó, pessoal, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui é o circuito integrado. É o circuito integrado. Esse que tem nessa placa aí. No esquema que está aqui de montagem no datasheet, eles aproveitaram os canais, ó. É um circuito integrado de 3 canais, ó, viu? 2 canais com 8 ohms e um canal com 4 ohms. Na placa eles interligaram esses 2 canais aqui, onde eu tô com o mouse, ó, interligaram eles dois em bridge, e esse daqui deixaram pro agudo e voz separado. Por isso que a potência dele toca legal. Como eu falei, esse circuito integrado, ele é um circuito integrado de 2 vezes 30 mais 30,
e uma vez 25, né? Quer dizer, uma saída de 25 com duas de 30. Isso trabalhando com a voltagem de 12 volts. No caso desse, eles fizeram uma ligação lá dentro em bridge e deixaram um canal aqui lá para agudo e voz. Um para subwoofer e um para agudo e voz. Então, totalmente diferentes as conexões e ligações dele lá, pessoal. Tome muito cuidado quando vocês adquirirem essa caixa, porque como eu falei, ela vem com uma caixa, vem com esse aqui, ó, um ciclo integrado TU8637. Esse não tem nada na internet, fale dele. E o outro, entendeu? É esse aqui. Deixa eu ver. O outro é esse aqui, tá? Que é dessa placa que nós estamos trabalhando com ela, é o CS8688. E é isso que está vendo aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Acompanhe aí o nosso canal, se inscreva, tá? Deixe seu like, ative o sininho para notificações, compartilhe, que no final tudo vai dar certo. Ó, tá bem aqui, ó. Se vocês verem aqui, ó, 2 vezes 15 mais 30 watts. Então eles fizeram uma ligação lá, né, na engenharia de montar, na engenharia eletrônica, fizeram ali e fizeram os 2 canais para dar 60 watts, deixaram um livre. Tá bom, pessoal? Então tá. Então vamos voltar lá para o vídeo para a gente terminar os testes. Já quero agradecer você, não deixe de dar seu like, ativar o sininho para notificações e compartilhar o nosso canal. Amém, pessoal? Pois é, pessoal, de volta aqui. Então você viu aí a especificação. Se você quiser comprar uma placa dessa, compre, né? Mas faça um projeto acústico legal, umas caixas legais para poder responder. Não é somente um amplificador, é um conjunto de coisas para um som ficar legal. A definição aqui dos agudos, bem bacana os agudos mesmo. Aqui o médio, o grave, todas as frequências respondendo legal dessa placa. Eu gostei muito, tá, do som dela, viu? Mas eu não sei qual é a forma que você vai montar. Mas é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê o seu like, ative o sininho para notificações, compartilhe o nosso canal, se inscreva. Eu sou o Lima da Infocel Eletrônica. Até a próxima com mais um vídeo aí de placas, né? Tem várias placas aqui que chegaram e a gente vai estar mostrando para vocês uma por uma. Um abraço, até a próxima. Deus abençoe.